o fracasso não define a nossa identidade. Se a gente está falando aqui sobre uma cosmovisão cristã, eu sou muito mais do que o empreendedor. O empreendedor é algo que eu faço, né? O que eu sou filho de Deus. Então, independente do que eu faça, ou eu não deixo de fazer, ou eu quebro, eu continuo sendo filho de Deus, né? A gente tem muitos empresários que participam ali da igreja e não necessariamente exercem a função de liderança. Exatamente. Mas eles abençoam a obra, eles são Jesus onde eles estão. Então, eu só consigo mudar a minha vida, a minha história, a partir do momento que eu tenho a atitude de ir para cima e fazer diferente. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Como eu disse no podcast anterior, nós estamos em uma série de podcasts tratando a respeito da relação de fé com outras áreas, com outras esferas da vida. E no podcast anterior nós estávamos falando sobre fé e empreendedorismo. E nós deixamos um gancho lá para poder continuar agora conversando sobre esse assunto. E eu chamo mais uma vez aqui Milton e Everton. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Muito obrigado. Prazer novamente, né, Milton? É isso aí, é muito bom estar aqui. Maravilha. E nós vamos dar um pontapé de partida de onde nós estivemos. O Milton falou que ia citar aqui o testemunho novamente, né? Quem sabe alguém não viu o primeiro, tá vendo só o segundo. Pode ser, no final tem uma história aí. Tem mais uma? Mais uma história. É, aquela uma que já foi? Não, pode ser essa Pode também. ser, então conta de novo, vai que alguém não viu o Posso primeiro. contar no final? Pode contar no final. Fechou, então. Fechou? É, porque aí o pessoal espera um pouco, Então, né? tem segredo, então. É o gatilho. É o gatilho. Nós terminamos o podcast anterior pensando aqui sobre a questão de empreender, e a pergunta foi, será que Deus chama pessoas com o ministério de empreendedorismo? Né? Como é que vocês enxergam isso? Isso pode ser um chamado da parte de Deus? Assim como, de repente, o Senhor chamou pastores, né, profetas, Ele chama também professores, músicos, dentro da nossa... Aqui do que nós estamos tratando, chama também empreendedores. Uhum. De repente, porque através dessas pessoas ele pode impactar a cidade, através de empreendedores. Se nós não estivermos lá, se não tivermos empreendedores, como iremos, de repente, impactar uma cidade? É através dessa classe, é através da política, tendo dentro da política os nossos obreiros, os nossos pastores, então ocupando todos os lugares, né? Então eu acredito que sim, faz parte do chamado. Ser empreendedor também é um chamado de Deus para as nossas vidas. Influenciar a sociedade através disso, né? Uhum. O chamado empresarial faz parte, sim, do reino. Ao meu ver, né? Sim, com certeza também, né? Eu acredito que sim. Eu participo ali do C12, que é um grupo de empresários que tem essa visão, né, de empreender como missão. E, inclusive, está na página oficial desse grupo, C12 Brasil ali, que nos anos 70 o Billy Graham disse que o próximo avivamento viria através dos cristãos no mercado de trabalho. Então, assim, eu super acredito nisso, porque se a gente parar para pensar, pastor, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Então, se for ver o nosso dia a dia, 8 horas de trabalho, e se você tem uma empresa que de alguma forma professa os valores cristãos e tem isso como missão, você está propagando o reino. Você está alcançando ali um funcionário, um colaborador, e essa pessoa tem uma família e de alguma forma ela vai também ser esse propagador, né, do evangelho. Então sim, né, eu acredito que é um ministério, né, o empreendedorismo, ele tem que dar lucro, e a gente já falou isso, né, no episódio anterior. E se você não assistiu o episódio anterior, assista pra você já entender mais sobre isso. Viu? Já é um gancho também para a audiência, mano. Mas sim, é possível a gente, através dos negócios, propagar Jesus. Então, uma negociação com o fornecedor, você fazer de forma coerente e correta, uma negociação com o cliente, a gente sempre fala, né, eu trabalho com vendas, é a minha área, e eu tinha isso, né? Falei também no episódio anterior de que o vendedor teria que ser um falastrão, ou tem isso na sociedade, né? De que o vendedor ele tem que, de alguma forma, mentir, enganar o cliente. Não. Então eu aprendi que não é isso.
E quando a gente vender, empreender é sobre ajudar pessoas, é uma troca, é um ganha-ganha. Atender necessidades. Atender necessidade, e não é uma relação de submissão, mas de serviço, né? Que é diferente. Então, eu acho que sim, que dá pra gente impactar e ser... usar o empreendedorismo como um ministério, né? Legal. Acho que é possível. E será que alguém pode ficar pensando assim, e sentindo até uma culpa, né? Eu não deveria estar envolvido em coisas da igreja ao invés de estar empreendendo, eu não deveria gastar meu tempo, né? Eu terminei o último episódio falando sobre isso. Será que eu não deveria fazer um curso de missões e dedicar minha vida a missões? Eu não devo me prender às coisas desse mundo, enfim. Será que alguém pode passar por esse tipo de crise dentro do coração? Será que é justa essa crise dentro do coração? Acontece, né? Eu acho que é aquilo do secular e... Sagrado, secular. Porque é tudo, né? Eu posso falar do que eu vivo. Então, hoje, eu empreendo, trabalho com vendas e tenho uma empresa nesse segmento. E eu faço um seminário. Eu faço um seminário teológico. E eu faço curso de empreendedorismo. Então, assim, é possível... E você é pastor de adolescentes. Sou pastor de adolescentes. Você é pastor de jovens. Sirvo na igreja. Então, assim, é tudo misturado, né? É um só. Então, é possível, né? Aí a gente já tá falando do bivocacionado, né? Mas é possível, sim, né? E às vezes as pessoas podem se sentir assim, né? Mas não se limita só, né, à estrutura da igreja, né? Meu negócio também é um altar, né? A gente precisa de equilíbrio, mas a gente sabe que o importante é ser sensível à vontade de Deus, né? Então, acho que... E de repente não só o tocar, cantar, estar dentro da igreja seja o meu ministério. Meu ministério, como o Milton trouxe, pode ser lá dentro da nossa empresa. Através, né, das nossas vidas. Eu não saio da igreja e deixo de ser um presbítero. Sou presbítero dentro da igreja, sou lá na minha empresa também. É como nós citamos há poucos dias, nós estávamos conversando sobre isso, sobre a vida igreja e a vida secular. E o pastor tem ministrado sobre as nossas vidas por esses dias que não, nós somos pastores quando advogados, somos pastores quando empreendedores, somos pastores, então somos lá também dentro da empresa. Tanto é que dentro da empresa a gente tem lá o nosso, um projeto que nasceu no coração do Milton e tem dado muito certo. Nós temos todas as segundas-feiras, inclusive o nosso pastor Eliel é o nosso capelão, que é a parte devocional da nossa semana. A gente oferece a Deus a nossa semana através... Então é através das nossas vidas lá dentro... Tudo que vai ser feito, de né? tudo que vai ser feito. Então, é sobre isso. E agora eu lembrei também de um momento, quando eu saí da Colorfix, é uma empresa que quando eu vim de São Paulo para Curitiba, eu fiquei 4 anos nessa empresa. E quando eu saí, eu recebi... Eu sempre tenho um perfil de mostrar Jesus através das minhas ações. Eu falo, mas eu mais ajo em relação a isso, né? E eu recebi uma mensagem, né, de uma parceira ali do trabalho, e ela falou, o que mais vai deixar marcado é que você se parece com Jesus. Ela professa a fé católica, é cristã também, mas chamou atenção. Valeu a pena estar nessa empresa, porque eu não era funcionário, né? Mas de alguma forma eu transmiti para ela que eu tenho os valores cristãos e então isso é bacana. Então é possível, sim, né? Você trabalhar, empreender e fazer as duas coisas Muito bom. E você está servindo o reino, né? Muito então, bom. Bem interessante. Até pensando de maneira didática, não sei se vocês concordam aqui nessa reflexão, mas não existe um modelo padrão, né, dentro da escritura, pelo que eu analiso, não há de ser, tem que ser só um full-time dentro das coisas religiosas, né, ou tem que ser só um full-time no empreendedorismo, alguma coisa na parte de fora da igreja, né. Às vezes pode ser um full-time na igreja e não tem pecado nenhum. Pode ser um part-time, como o pastor Carlos diz, né? Você usa parte do teu tempo investindo no ministério igreja e no ministério fora de igreja. Ou às vezes o cara que não consegue investir dentro da igreja necessariamente, mas investe no ministério fora da igreja, né? Então, assim, até para não ter um modelo X, porque você pega alguns exemplos de personagens bíblicos que necessariamente eles não tinham vínculos religiosos. Você pega o próprio José. O José não é alguém que está vivendo dentro de um templo exercendo uma função sacerdotal, até porque naquele período você nem tem essa realidade, mas ele é alguém que está vivendo como um governador do Egito, vivendo missão de Deus num ambiente supostamente secular. Sim. Um Neemias que está vivendo dentro da corte, né? Um Daniel que está vivendo dentro da corte, que necessariamente não exerce nenhuma função religiosa, né? Não é um sacerdote, sim. Mas está
tá envolvido ali dentro. É. Então, assim, não existe um padrão específico que diga que esse aqui é mais santo do que aquele. Não são lugares diferentes, né? É claro que assim, tem a questão de a gente fazer parte de um corpo, né? E sim, a gente não tá falando disso, né? O organismo, a vida Senão da entra ali igreja. o desigrejado, né? Não, Isso, não é não, nesse então, sentido. Não. Né? Só, mas, Exercício sim, de ministério, né? a gente tem muitos empresários que participam ali da igreja e não necessariamente exercem a função de liderança, Exatamente. mas eles abençoam a obra, eles de alguma... Sim. E independente se tá na igreja ou não, né? Eles são Jesus onde eles estão. É. Eu acho que é nesse sentido, né? Nesse sentido. E entender que a igreja é o ponto de partida, né? A igreja não é só uma estação. A igreja é o ponto de partida, é de onde a gente é enviado para o mundo, né? Então ali a gente se prepara, o pessoal diz, a igreja é um hospital. Eu não creio que a igreja é um hospital, ela também é um hospital, mas eu vejo ela muito mais como um quartel-general, onde você tem o lugar onde é cuidado, é sarado, mas é preparado para voltar Legal. pra batalha lá fora, Posso né? compartilhar aqui uma conversa nossa? E aí, Bora? dependendo como for, o Juninho corta depois aí. Então tá bom, vamos lá. A gente tava numa conversa esses dias, né? E bem interessante que a gente tem um perfil bem diferente. Por quê? Eu gosto e o meu chamado que eu entendo é no empreendedorismo. E talvez uma parte bivocacionado, mas assim, puxando mais pro mundo empresarial. E eu faço um seminário teológico para eu aprender mais. Só que assim, não é... Eu entendo que, pelo menos nesse momento, Deus vai mostrando pra gente aos poucos, né? Agora, Não é algo que vai ser 100% isso. E a gente tava conversando, né? Sim. E aí o pastor Eliel comentou, eu tô pensando em fazer uma pós-administração e tal, pra eu entender. E é legal, e você também vê isso, que não é a área que você... Mas você quer entender um pouco sobre isso. Cenário. E eu tô fazendo um seminário, e de repente eu te mostrei ali um mestrado em teologia que já brilhou seus olhos. Você falou, cara, se eu pudesse, eu só fazia isso. Cara, né? É interessante, né? Por isso que eu quis compartilhar essa Muito história, bom. porque é a realidade, é o que a gente tá É a vivendo, né? realidade. E o próprio Deus planta essas paixões dentro do coração, né? Que faz parte da própria vocação dele dentro de cada um de nós. Então, não dá pra desprezar. Então, assim, vocês concordam que dá pra ser ou full-time igreja, ou part-time igreja e fora, e full-time lá fora, né? Tendo a igreja como o enviar, né? O pontapé de Porque partida. muitas das vezes, de repente, o nosso ministério ou o nosso chamado não deva ser apenas dentro de quatro paredes. De repente, Deus vai nos usar, assim, lá dentro das empresas por onde passarmos. Como empreendedor, como, entende? Funcionário. Como funcionário, da forma que for. Porque o empreendedor, ele não começa quando, de repente, ele abre a sua empresa e eu criei o meu CNPJ, agora sou um empreendedor. O empreendedor, ele só é bom empreendedor quando ele é um bom funcionário. Uhum. É algo que eu aprendi isso lá atrás. Se eu for um bom funcionário, se eu cuidar como se fosse meu aqui dentro da minha empresa... Um dia eu posso ter o meu. Um dia eu vou ter o meu. E eu penso dessa forma desde que eu comecei a trabalhar. Eu vou ser o melhor que eu posso aqui onde eu estou, na condição que Deus me colocou hoje, porque quando eu chegar no meu, eu vou tratar melhor ainda, de melhor forma. Então, por isso que eu voltei por 4 vezes na mesma empresa que eu trabalhei, por 4 vezes eu saí, por 4 vezes as portas estavam abertas e eu voltei. E se de repente hoje, assim, meu Deus, acontecer alguma coisa, tiver que começar de novo, eu tenho essa porta que se eu chegar, está aberta. Então, o bom empreendedor, o bom empresário, ele primeiro começa sendo um bom empregado. Então, é sobre isso. De repente, o meu ministério não começa dentro da igreja, mas não fica só dentro de 4 paredes. Uhum. Ele vai além. É lá na empresa. É por onde eu passar. Em todos os lugares por onde eu passar, as bênçãos do Senhor estão sendo levadas através da minha pessoa, através do que eu represento para os ambientes. É sobre isso. Legal. É da base igreja que a gente é enviado para fora, né? Só que tem um pensamento que às vezes algumas pessoas ficam, né, cogitando, né, e às vezes é um generalismo meio exacerbado, assim, de dizer, não, todos os ambientes estão poluídos, né? A gente vai conversar logo sobre fé e política, tá bom? Aguardem aí. Isso é uma coisa muito importante que causa muito choque, né, na mente das pessoas. E a gente precisa sentar e conversar sobre essa questão. Mas sobre empreendedorismo também, alguém pode pensar, para mim ser um cara bem sucedido, eu vou ter que passar a perna numa galera e eu vou ter que, né, às vezes, trapacear para poder alcançar valores maiores, enfim. Será que é isso mesmo? Será que para empreender eu tenho que ser um cara trapaceiro? Eita. Pra você ter resultado rápido, né? Nossa. Mas assim, é porque a gente falar sobre isso é complicado, né? A gente tenta e a gente tem os nossos valores e a todo momento a gente aparece na nossa frente oportunidades de a gente
fazer algo que foge da nossa fé e dos nossos valores. Então, é possível sim, é muito mais difícil. É muito mais difícil você empreender e fazer tudo 100% correto. É muito mais difícil, porque tem a concorrência, né? Tem a deslealdade. Enfim, a gente tem que achar caminhos e orar e pedir a Deus para que a gente consiga, né? Arcar com todos os compromissos, sendo correto em tudo. Então, é possível, a gente tem isso nos nossos valores, né? Que a gente, enfim, é algo que a gente não abre mão, a questão de ser honesto, de ser verdadeiro, de fazer tudo conforme a lei, mas não é fácil, né? Então, às vezes, não, vamos fazer, não é um mar de rosas, né? Porque existe um mercado e existe formas, outras pessoas trabalham de outras formas. E existe sugestão também, né? Tem um caminho mais fácil. Então, assim, né, a gente tenta, né? Tentar ao máximo ali, mas somos falhos e a gente vai corrigindo. Mas realmente é possível. E são dificuldades num caminho de tentando acertar, né? Não é alguém que tá conscientemente, né? Fazendo errado. Embora o caminho pareça ser um pouco mais difícil, demora-se mais, né? Mas a integridade, ela constrói sempre uma boa reputação. E a boa reputação dentro do mercado atrai novos clientes que também pensam da mesma forma. E a gente procurou e tenta ser dessa forma. Porque tendo essa reputação, a gente consegue ter uma parceria mais sólida com outros clientes. Porque se demorou para a gente entrar, e é uma frase que o Milton citou isso lá atrás, se a gente demorou para entrar dentro de alguns clientes, isso é bom, porque quando nós entrarmos vai ser difícil de sairmos. E quando o cliente entende da nossa integridade como empresa, que a gente tenta levar tudo mais correto possível, né? A gente tem alguns exemplos dentro da empresa de que, poxa, se eu citar, fica até chato eu citar um negócio desse. Mas que a gente decidiu, eu prefiro deixar de vender do que vender do jeito que tá. E a gente, né, tem colhido. Provérbios diz que é muito melhor nós termos um bom nome do que grandes riquezas. Então a gente pensa muito no nome da nossa empresa, a gente zela demais por isso. Tributos, compra sem... a gente tenta levar o máximo possível corretamente. E pensar no nome da empresa de vocês é pensar no testemunho do próprio Cristo, né? Próprio. Porque vocês estão atrelados a isso. E assim, já teve um momento que a gente perdeu um cliente bem importante, porque o nosso concorrente acabou ali questão de preço só que a gente já sabe como essa empresa trabalha, né? Então a gente, não, beleza, vamos tirar o pé. E o próprio o comprador que estava no momento ali falou, cara, fica tranquilo que você já sabe como eles são e vocês vão voltar. E foi realmente o que aconteceu, né? A gente perdeu por um tempo e depois de um tempo a gente já sabia como que esse fornecedor agia e a gente foi chamado novamente e a gente voltou a fornecer. Então, é sobre isso. Pode ser que em alguns momentos não poderia ter voltado também, mas é o que a gente sempre conversa. Se é Deus que nos deu e se é Ele que tá à frente, é Ele que mantém. É Ele que mantém. E se em algum momento Ele achar que não deve mais, que a gente deve seguir por outro caminho, é isso, né? É aquela questão, né? Não é que vai dar tudo certo, né? Mas com Deus, né? A gente dando certo ou não, deu certo, porque Ele tá com a gente, né? Legal. Mas assim, é possível, mas não é fácil. Eu vou até puxar um gancho aqui, porque em algum momento assim, igual vocês já testemunharam na trajetória de vocês, não é o primeiro empreendimento, já teve alguns fracassos. Nesse momento do fracasso, às vezes não existe uma possibilidade de uma crise de fé? Porque, poxa, Deus abriu essa oportunidade, tá me ajudando, e agora aqui, às vezes pode ser que não faliu, mas teve um baque muito grande ali. Como é que a gente lida com essa situação? Não sei se já passaram por isso. Teve uma menina, a Ana, a esposa do João, que ela faz medicina, e a gente tava conversando com ela um momento ali, e os pais dela moram lá nos Estados Unidos, ela faz medicina aqui no Brasil, e a gente depois de um culto foi conversar, e ela falou, meu pai quebrou a empresa e tal. E aí até comentei, não, seu pai não quebrou, quem quebrou foi a empresa, né? Tipo, seu pai tá bem, então acho que a gente não pode quebrar, né? As empresas quebram, enfim, pode acontecer. A gente tem fatores microeconômicos que é nosso aqui, mas tem macros também. Daqui a pouco a gente tem questão de taxação e, enfim, pode acontecer. O mercado que a gente tá, mas aonde está a nossa fé? Aonde a gente está firmada, né? Então, muitas vezes esse fracasso
pode ser um desvio de rota, Deus está preparando algo maior ou não, né? Ou mais uma rota diferente. Então, assim, temos que seguir em frente. Realmente não é fácil. É fácil a gente estar aqui, né, falando sobre isso. Na prática. Mas quando você tem pessoas dependendo e de repente uma coisa não deu certo. Eu já tive momentos, né, na minha trajetória, citando um caso que talvez meu empreendimento quebrou, foi quando eu estava lá no Brás, lá, e de repente eu tinha uma banquinha e veio a prefeitura e levou tudo. E agora, o que eu vou fazer amanhã? Quebrou a minha empresinha. Bateu um vento. Porque não tinha mais nada. Mas não, realmente você sente o baque, é ser humano, né? Questionar não é pecado, né? Mas a gente tem que seguir em frente, a gente tem que saber em quem a gente tem que firmar. Legal. No final a gente tem 80 verões aqui, né? Na média. O Thiago fala muito isso, né? Fala bastante. Então, a nossa fé é sobre a eternidade, né? Então a gente tá passando um momento aqui só, né? Sim. E como eu acho que no princípio do episódio anterior a gente falou sobre isso. Se você não assistiu, assista, viu? Mais uma dica. É o gancho, né? É o gancho. Jack Sparrow tá com Venha. Mas a gente falou sobre as dificuldades que passamos. Em todas elas, nós tiramos um pouquinho de cada aprendizado delas. De repente, estar passando por esse momento difícil hoje é mais um aprendizado. Pode ser mais um aprendizado para que daqui a pouquinho você possa viver a plenitude do que é a bênção do Senhor na sua vida. Legal. Nas nossas vidas, né? Eu vivo pensando nisso. Até as coisas ruins, existe um propósito de Deus. Ou de ensinamento, ou de correção para as nossas vidas. Então, o murmurar, o reclamar, o questionar, é do ser humano, é natural, vai acontecer. Porém, o que você vai fazer depois de pronunciar isso? Vai ficar parado? Vai ficar parado e vai ficar esperando? Não. É levantar mesmo com chuva e ir para cima. Não esperar. Vamos para cima. Então, eu só consigo mudar a minha vida, a minha história, a partir do momento que eu tenho a atitude de ir para cima e fazer diferente. Não ficar prostrado, né? Sim. E eu achei interessante como tu falou, né? Da história dessa moça, porque ela dizia, meu pai quebrou, né? Às vezes as pessoas atrelam a identidade delas com aquilo que elas fazem. Ou aquilo que deixam de fazer, ou que fizeram errado, né? E isso é ruim, porque se a gente tá falando aqui sobre uma cosmovisão cristã, eu sou muito mais do que o empreendedor. O empreendedor é algo que eu faço, né? O que eu sou filho de Deus. Então, independente do que eu faça, ou eu não deixe de fazer, ou eu quebre, eu continuo sendo filho de Deus, né? E isso nos faz voltar atrás e como o Everton colocou, será que Deus não está permitindo isso aqui simplesmente para me aperfeiçoar em alguma área que de outra maneira não seria possível, né? Não tem como saber. No fundo, esse por detrás dos bastidores é só com ele. Mas, assim, às vezes é possível rastrear no nosso coração, né? Igual a gente falou no episódio anterior, tem gente que é obstinado. E essa obstinação faz com que eu tape os ouvidos e siga adiante. Às vezes eu vou precisar quebrar para derrubar minha obstinação para me entender em determinados caminhos, né? E depois eu posso empreender de novo e pode ser uma bênção, né? Ou não, né? Depende todo do propósito de Deus. Essa questão assim de não desistir, não sei. Às vezes é um momento que Deus fala, você precisa ir seguir por outro caminho mesmo. Até aqui deu, né? Mas não sabemos, né? E é uma coisa que precisa daquilo que a gente falou no episódio anterior, que é, citando Provérbios, na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Às vezes sentar com outras pessoas, entender o cenário. Às vezes pode ser que naquele momento não seja a hora de empreender, né? Ou de tentar forçar a barra, porque o cenário econômico tá difícil, mas daqui a pouco volta e eu posso... Tudo E colocar sempre na mente que fracasso não define a nossa identidade, que é o que me trouxe, basicamente. Quebrou? Não é ele que quebrou, ele... Foi um negócio. Foi um negócio ali, né? Davi errou quantas vezes? De repente, se ele tivesse se jogado dentro da cabana e não, eu errei e não. E não consegue ir pra frente, né? Então é sobre isso. E mesmo com tantos erros, mesmo com tantas, de repente, falhas ali, é considerado homem chamado como segundo o coração de Deus. Então, o fracasso não define a nossa identidade. Muito bom, gente. Não podemos deixar que isso... Mas vamos lá para uma parte bem prática aqui. Quem sabe alguém tá olhando lá e o coraçãozinho já... Poxa vida, isso aqui reacendeu no meu coração um sonho, um projeto, né? Eu tenho algo aqui que há anos, né, tá no meu coração de empreender. A pergunta célebre aqui é... Será que esse negócio é da vontade de Deus ou não é? Tem como descobrir se aquilo que tá no coração é um propósito de Deus ou não é? Na minha experiência tem. Começando. Então desvenda o mistério aí. Tipo, a gente precisa assim, se a ideia exige de repente que você quebre princípios de Deus na sua vida, não é da vontade dele.
Basicamente dá para dizer não. Já Tem parâmetro já aí. tem alguns filtros, né? Já temos, começou ali. Entra no Excel, primeiro filtro. Cara do Excel aqui, irmão. Não é eu não. Tem os caras... Mas, então, se não fere os princípios de Deus nas nossas vidas, Já posso caminhar já um pouquinho. começa, opa, vou mais à frente. Vai chegando e vai analisando, conforme, né? Primeiro, antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus, planeje, né? Porque tem que ser estratégico, a estratégia tem que vir antes da ação, né? Mas também não fique só esperando. É. Então, temos... Andar um pouquinho. Anda um pouquinho, vamos. Eu acho que tem que ter um mínimo de estratégia, pelo menos para começar, né? Uhum. Mas tem que começar, Tem que né? ir pra- Você passou por alguns filtros e com o que você tem mesmo, né? A gente ou com o que até a gente não tem, né? Mas de alguma forma tem que começar. E eu acho que assim vem no caminhar mesmo, né? Eu achei que eu ia por um caminho, mas de repente Deus me levou para outro, né? Mas o que eu lembro, né? Que a gente começou a fazer. A gente Uhum. tem uma demanda aqui, vamos atender, e isso não fere nada do que a gente faz, né, do que a gente acredita, Sim. e tá promovendo, de alguma forma, serviço de excelência, o reino, você tá com... Acho que a questão da paz no coração, a gente também fala muito sobre isso, né? Não é... Paz no coração não significa você não ter dificuldades, né? Não- Mas em meio a elas, você tem Deus, tem paz, né? Sim. E a confirmação acho que vem no caminhar mesmo. Uhum. Você vai fazendo, né? Vai colocando os filtros. É aquela questão, né? Você cresce e ajusta, né? Cresce e ajusta, né? É porque se de repente a gente ficar esperando, e até, deixa eu ver, foi sexta passada, ministrando aos jovens, veio uma palavra no meu coração, né? Nessa parte assim, de que de repente a gente fica esperando estar pronto, esperando chegar com a idade de 40 anos agora, eu tô pronto para fazer a obra de Deus. Quando não, Deus nos chamou para agora. Uhum. Então coloque em ação, levante-se e vá. E Deus vem preparando você no caminho. Você vai aprendendo. Quando você chegar com 40 anos, você tá com... Então a mesma coisa no empreender. Tem a ideia, tá aqui a ideia, vamos colocar em ação, peça a Deus que ore, busque confirmação dele. Como eu disse ali, coloque esse filtro, não tira do propósito, né? Uhum. Então é isso aqui. Vai me falar, quem não teve a ideia do Uber, por exemplo? Várias pessoas. Então, assim, a ideia... várias pessoas têm, não é só A você ideia que do tem uma ideia. aplicativo, de Uber, né? Tipo, tem o quê? 8 bilhões de pessoas no mundo. Só você teve essa ideia? Não. Um monte de gente teve também. Só que alguém teve Qual que é a coragem. diferença? Nesse- Alguém foi lá e pôs em prática. Foi e Eita. fez. Fez. Quebrou o meu empreender no táxi, né? Só para deixar claro novamente. Essa é a minha mágoa. Registrar Né? minha mágoa, né? Mas depois me ajudou. Os negócios são assim, né? Então, assim, Mas assim, a ideia é válida, mas se ela é mais válida quando ela é colocada em prática, né? E aí vai ajustando, né? É o tal do MVP, né? Você faz um mínimo produto viável, coloca ele e vai testando e vai ajustando. ajustes. E é legal pegar isso que vocês estão dizendo, que a gente está pensando a partir de uma realidade de fé. A gente crê em Deus, né? E algumas pessoas acho que ficam presas, não que isso não é possível, mas presas a Deus. Envia um profeta para dizer para mim, meu servo, né, abre um empreendimento aí, né? Usando uma anedota aqui, né? Segundo alguém diz que o único empreendimento que foi anunciado na Bíblia, né? Foi o Davi dizendo o que o filho deveria fazer, né? Que é Absalão. Esse aí eu acredito que seja o meu parceiro Babeto que trouxe. Foi, A nossa quinta série não tem. Não, rapaz, tá. Mas me perdoe. Mas a questão assim que às vezes Deus pode, ele pode todas as coisas, né? Eu vou enviar alguém lá que vai te dar essa confirmação ali, abre aquilo lá. Pode acontecer? Pode. Mas o ordinário, o comum, é que a gente aprenda a fazer a leitura do cenário e comece a entender se Deus está preparando aquele caminho para um empreendimento ou não, né? Eu cito aqui 2 exemplos, né, que me veio ao coração de 2 pessoas que me procuraram para ter uma orientação nesse sentido. Eu não sou o expert em empreendedorismo, mas eu estou ajudando as pessoas a pensarem. Um deles, ele tinha dinheiro para fazer, ele tinha um lugar para fazer,
Ele tinha o maquinário para fazer, mas ele não tinha a mão de obra para fazer. E a minha pergunta, as pessoas, eu falei assim, você é capaz de pôr a mão para fazer? Simplesmente, não, eu não posso pôr a mão. Eu falei, então não vale a pena levar adiante. Então assim, é só uma reflexão, né? Se ele dissesse, não, eu posso pôr a mão, fazer o negócio acontecer, depois eu contrato alguém. Opa, já tem um cenário, um ciclo fechado. O outro procurou dizendo, olha, eu sei fazer, eu tenho um local e tenho dinheiro para fazer. Então, assim, só respondendo algumas questões simples, já fica um pouco mais fácil a pessoa saber se é realmente uma coisa que Deus tá colocando no cenário. Tô dizendo que esses filtros aqui sejam os últimos, mas só tô dizendo que às vezes buscar conselhos, né, de pessoas que possam te ajudar, porque quando a gente está envolvido no empreendimento, tem emoção ali, né? Temos. Tem sonho, tem tudo mais. Então, quem tá dentro, às vezes, fica cego para determinadas questões, você né? comentou de pessoas, talvez esse primeiro caso, que tem o dinheiro, tem o local, tem a ideia, mas não tem a pessoa. Eu penso, e pela história que a gente vê dos empreendedores e empresários, que se a pessoa tem a ideia e tem pessoas, talvez os recursos, eles vêm, eles de alguma forma você... Legal. Então, assim, já é outro filtro. Já é outro né? filtro. Você tem pessoas que podem, junto com você, iniciar isso, ou pelo menos uma pessoa, porque quando dois pensam, ou alguém com um perfil diferente, igual a gente tem, já é outro filtro de, cara, eu consigo fazer essa parte, essa pessoa, e ela compra a ideia junto comigo, já é um avanço. Legal. Então, já é outro filtro aí que... E vocês que têm experiência, pode existir também um cara que tem a ideia e o outro tem o dinheiro, por assim dizer. Sim. E daí Já vai conversar, une as duas Já coisas. são perfis diferentes, né? O cara da grana, né? E o cara do... E aí, dessa forma, vem aquela velha frase. Velha não. Velha porque faz uns anos que a gente copiou. E quando eu começar, o pastor vai terminar. Ninguém faz algo grande sozinho, né? Se fizer sozinho, não será grande. Então, é isso sobre aí. isso. Verdade, gente. Muito bom. Uma outra questão que surge, né, é que estamos vivendo num ambiente de empreendedorismo e às vezes você não está num Opportunity Time, você não está num Summit, você não está no C12 ou qualquer outra ferramenta dessa que, assim, declaradamente está pensando tudo a partir de Jesus. Mas é possível, dentro de um ambiente de negócios, inserir Jesus mesmo num lugar que possa ser hostil? Sabe aquele lugar assim, onde ninguém fala de Jesus, não tem nenhuma imagem de Jesus na parede, não tem nada. Parece até que tem uma certa rejeição. É possível ser intencional nessa questão e levar Jesus para esses ambientes? É possível, em alguns ambientes tem que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo do que as pessoas já têm de experiência, você falar de que você é crente, eu sou cristão, isso pode ser ruim. Já cria por uma incrível que resistência. por incrível que pareça, né? Sim. Mas começa, acho que pelas ações mesmo, né? Eita. Você demonstrar, né? E aí as pessoas vão começar a ver. E aí essa pessoa vai, dependendo do que você faz, ela vai te ouvir. E aí você coloca a palavra. Então, às vezes a gente vê muito a pessoa já querendo ali inserir Jesus goela abaixo das pessoas. Isso não funciona, né? Qualquer conversa está em versículo. Eu tô trazendo um ambiente na qual é um ambiente hostil e a pessoa chegou ali e agora eu já vou falar, não, ela tem que ser intencional nisso, ela tá ali, ela tem uma missão de ir, de levar. O que a gente até comentei, né, que naquela empresa que eu tava, eu não lembro muitos momentos que eu falei sobre Jesus. Mas de alguma forma eu transmiti ele, né? Então isso aí e tem pessoas que já tem até, porque eu também não tenho um perfil de ficar falando muito, né? Sou mais retraído e tal. Mas é possível sim, mas desde que agora o contrário já não dá certo, né? Você falar de Jesus e as suas ações não dizer, aí é melhor ficar quieto mesmo. E não faça nada, então. Ou, de repente, deva ser um agente secreto, né, da DCMI. É um 007 lá dentro da empresa, então tá tem camuflado. Que ser maravilhoso, né? Mas caso contrário não se enquadre nisso, as nossas ações. Por conta de que fale de Jesus, se necessário, abra a boca, né? Ou pregue com palavras. Essa frase, acho que dá para pôr dentro disso aqui, desse contexto, e estou falando de Jesus através das minhas atitudes. Na hora de, numa discussão forte dentro da empresa, a sua atitude vai dizer muito sobre você. Como você reage àquela crise, né? Sobre isso. Então, essa semana nós tivemos até uma reunião sobre comunicação assertiva e comunicação, né? Então, quando a gente está se comunicando, quando a gente está respondendo a pessoa, de repente, da forma que a gente responde, a gente demonstra Cristo. Então, é sobre isso. Às vezes não precisa falar, como o Milton trouxe. O exemplo dele lá dentro da firma, eu vi Jesus em você.
Você é muito parecido com Jesus, então é sobre as atitudes. Legal, legal. E é importante, eu acho que ressaltar isso mesmo, parece meio óbvio, né? Mas para algumas pessoas, não, para mim expressar Jesus, eu vou levar uma Bíblia na hora de prospectar o cliente, colocar lá, ó, antes de mais nada a gente vai orar e tal, né? Uhum. E tentando ser ostensivo mesmo na abordagem. E no fundo é isso, é a expressão de caráter, né? Como eu negocio, como eu me importo com as pessoas, igual o Milton falou, é uma atitude de tentar identificar como eu posso ajudar essa pessoa. Eu tô negociando, mas eu tô ajudando ela, eu tô fornecendo um auxílio numa necessidade que ela tem, né? Isso me lembrou algo aqui que aconteceu esse ano. Então, no início do ano, a gente estava com uma inadimplência bem alta ali de um cliente, bem alta mesmo, que poderia levar a empresa, enfim, até não seguir em frente, né? E a gente foi em visita com esse cliente. Eu até acho que eu comentei com você, falei, ó, a gente vai fazer uma oração lá, né? Uhum. Então, negociando e tal, e a gente chegou num acordo, e ele também estava numa situação ruim, por isso que ele não estava arcando com os compromissos. E eu falei, a gente pode fazer uma oração pela sua empresa e pela nossa empresa, porque se a sua empresa for bem, a nossa também vai. E aí a gente, na mesa ali, a gente parou, não, pode sim. Ele falou, eu sou católico e tal. Eu falei, não, que bênção, cara, é cristão. Vamos orar, cara. Vamos orar. E a gente orou, abençoou a empresa dele. Falei, senhor, a empresa dele, as pessoas aqui dependem do negócio que dê certo. Tem famílias envolvidas, tanto na empresa dele quanto na empresa que a gente está aqui representando. Então, abençoa, senhor, para que possa destravar os contratos. Uhum. E a coisa Aconteceu, foi. fluiu. Fechou ali, ele pagou conforme a gente acordou e seguimos em frente. Eu não faço isso sempre, não. Mas eu senti que aquele momento era um momento que ele deu abertura, né? Teve sensibilidade para entender aquilo. Não preguei pra ele, eu só fiz uma oração. Uhum. Né? E de mudou repente, todo, até o rumo da conversa, né? Foi antes de começar a reunião. No começo ele tava um pouco mais apreensivo. Depois dessa oração, ele... Achou. Nossa, não, vamos negociar. Eu quero acertar, eu quero. Legal. E foi diferente. E é uma postura assertiva, né? De entender, assim. Não foi o cara que chegou com a Bíblia já em cima. Ó, eu te conjuro que se você não me pagar, o Senhor dos Exércitos... Agora, se é uma Bíblia como uma dessas... Já bota aí, mesmo. dependendo do ele nível já da acha conversa. que vai levar uma... É assim com respeito. Mas é entender mesmo a sensibilidade, né? Porque a crise dele tá reverberando não só para ele, mas para vocês e para uma porção de gente, né? Então, também não é se omitir numa hora que dá para... E eu entendi também que ele deixou isso claro, né? Que ele não tá abarcando porque tava travado as coisas. Uhum. Então, travado, então acho que tem algo espiritual que talvez vamos pedir a Deus, né? A gente tem nossa fé né? E tanto é que destravou, desbloqueou tudo, Destravou. ele recebeu tudo que tinha que receber, a gente recebeu e foi uma benção. Foi top. Que legal, gente. Queria falar com vocês aqui também e entender um pouquinho sobre a questão da ansiedade financeira, né? Eu sei que, como tá falando de negócios, envolve questões de recursos, enfim, e trabalhar com recursos não é fácil. Às vezes a gente tem um montante considerável e daqui a pouco, às vezes, por causa de algum investimento, ou por causa de alguma demanda, ou por causa de alguma crise, a gente precisa colocar isso ali e tá investindo e desembolsando. Como é que tem sido na experiência de vocês, nessa gestão de empreender, lidar com o dinheiro nesse sentido? Essa ansiedade de saber, nossa, eu tenho um montante aqui e eu preciso investir tanto, mas eu preciso ampliar a empresa. Como é que é gerir isso dentro do coração de vocês? É um desafio grande mesmo, né? Assim, as empresas no Brasil, as pequenas, médias empresas, elas vendem o almoço para pagar a janta, né? E não é diferente no nosso caso, né? Então tem momentos bem difíceis mesmo, mas é aonde está a nossa fé, né? Então, Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu devo fazer, eu tenho o conhecimento que eu tenho buscado ajuda e eu tenho tentado. Então, eu tenho que ter paz no coração e o Senhor tem abençoado, né? A gente tem seguido. A gente já passou momentos realmente que eram pontos que o Senhor traz pessoas, traz respostas. É o que aconteceu com a gente em vários momentos. De que a gente, cara, agora não tem mais. Então acho que chegou, né? Não, aí Deus vem. Mas pode ser que não venha também. Uhum. A gente tem que ter isso, né? Tem que se preparar para todos. A gente tem que, né, parar com isso de que tudo vai dar certo, porque às vezes não vai dar certo. Uhum. Né? Então tudo vai dar certo. Então na pessoa que não deu certo, o que aconteceu, né? Essa pessoa... Então, Deus não abençoou? Não, tem coisa que realmente não vai dar. A gente sabe que em 5 anos, 75% das empresas que abrem, elas fecham.
Então, assim, Em 5 anos. em 5 anos. Então, uma empresa, um quarto das empresas sobrevive em 5 anos depois que abriu. Então, para a maioria não dá certo. O que a gente vê no Instagram aí de sucesso é a minoria, né? Uhum. É igual futebol, né? O cara que joga lá a Série A é a minoria, a grande maioria tá Para recebendo. 100 meninos, um se torna jogador. Então, assim, não é fácil. A grande maioria tá correndo atrás. Uhum. E colocar nas mãos de Deus, né? É. Volta naquilo, né? Sobre a eternidade, são 80 verões. Uhum. E Sim, estar servindo a Deus não significa que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer, que tudo, não, estamos isentos de passar momentos difíceis, né? Mas Deus tá com a gente em todos, é isso que... A diferença é ter Ele junto conosco. E isso traz paz, né? Traz paz. Traz paz. Traz paz. Porque na mentalidade de alguns, igual eu comentei numa questão anterior aqui, né? Às vezes pode gerar uma crise de fé profunda, né? Dependendo até da teologia que a pessoa está sendo exposta, né? Uma teologia assim, que a gente já vai falar sobre isso, né? Uma teologia da prosperidade. Não, a teologia é só parte, pastor. Daí... Não, mas vou jogar pra você. Você tá seminarista, tem que me ajudar aqui. Mas também teólogo, vamos ter que tirar de vocês. Mas às vezes, dependendo da teologia que é exposta dentro daquela igreja, a pessoa pode ficar pensando, não, mas eu dei meu dízimo, eu contribuí, então de alguma forma parece que Deus está obrigado a validar aquele empreendimento, quando no fundo, pode ser que Deus nem queira dar continuidade naquilo por algum motivo ou por alguma razão, né? Pode ser uma resposta, né? Sim. Pode ser uma resposta. A gente sabe. O não parte, é uma resposta, né? É porque até acho que um dos nossos pastores falava muito sobre isso. Muitas vezes a gente busca a resposta e Deus é não. Não, mas Deus é não. Então o não de Deus também é a resposta. Uhum. Muitas vezes a gente quer, como vendedores que somos, Eu quero a sim. gente quer tirar, entende? Não, eu quero tirar um sim, mas Deus está falando não. Então é conseguir ter o ouvido bem aguçado e entender que não de Deus também é a resposta. Lidar com isso, né? Lidar com Lidar isso. com isso. É sobre isso. Eu puxei o gancho aqui, nós vamos ter que tratar sobre isso, né? Claro. A gente lida com essa questão muito e ainda no imaginário, no coração de muito dos evangélicos no Brasil, essa visão da teologia da prosperidade acaba ficando muito engendrada. Mas como é que a gente consegue, na opinião de vocês, fazer uma distinção entre o que é uma prosperidade bíblica, que é algo real, né? Que a gente encontra, seja no Antigo ou no Novo Testamento, com essa falsa teologia que é a teologia da prosperidade. Eu sei que ela parece que está meio assim, em disputa com a teologia coach, né, nesses últimos dias, mas ela ainda reverbera bastante no nosso tempo. Como é que vocês pensam que é possível um cristão, principalmente um empreendedor, lidar com isso? Prosperidade bíblica versus teologia da prosperidade. Tá, eu vou falar. Minha mãe, ela mora há 40 anos na mesma casa, na periferia de São Paulo. Eu vejo ela uma mulher próspera, né? Porque ela tem paz, né? Ela tem o propósito de vida dela, que é servir Jesus. Independente, ela ganha um salário mínimo, é aposentada, ainda costura. Mas eu considero a minha mãe próspera. Então, assim, a prosperidade bíblica, no meu entendimento, não tem a ver com dinheiro, né? Mas ela é completa, né? Agora, já a teologia da prosperidade é perigosa, né? Porque ela coloca, né, o dinheiro como um sinal de fé, né? Então... Ele não é nem um meio, ele é um fim, né? Então, assim, se você tem grana e você é próspero, você tem fé. Se não, é porque você não tem fé. E aí isso é muito perigoso, porque aí frustra muitas pessoas, né? Frustra. Então, eu acho que é isso, né? Não é uma moeda de troca, né? Então, então a pessoa próspera não tem relação com dinheiro, embora também tenha alguma parte que o dinheiro está relacionado. Mas não necessariamente com quanto ela ganha. Tem pessoas que conseguem viver de forma próspera com salário baixo, enfim, e isso tá bom para ela. Eu vejo que agora minha mãe, ela criou 4 filhos, todos casados, têm netos, servem a Deus. Imagina o sentimento dela, né? Eu vou contar uma história aqui que eu lembrei agora. Na época a gente trabalhava no Brás ainda. Eu lembro no final de ano, meu irmão tava indo para casa e lá tinha um árabe que ele tinha ganho na Mega Sena e, enfim, ele tinha um negócio dele, mas ele tinha muita grana também. E ele perguntou, você vai agora, final de ano e tal? Não, família, né? Eu vou passar com meus filhos, meus pais e tal.
Daí ele viu, né, que o cara ficou meio assim. E você, não, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém e tal. Aí ele me contou isso, falei, tá vendo? A grana não tem a ver, né? A gente tá falando sobre empreendedorismo, é meio, né? É sobre Sim. negócios, mas não tem relação. Contrassenso, né? Não tem relação com. No meu entendimento, minha mãe é muito próspera, ganha um salário mínimo. E tem gente bilionário que, infelizmente, tem a vida destruída, né? Então não tem. Mas tem pessoas também que tem grana e é próspero. Então não dá pra também. Eu acho que não tem relação, é só isso, né? Tipo, posso tentar condensar aqui só O para mim. teólogo aqui Eu vou pegar o que você disse aqui. Então você coloca na seguinte questão: o dinheiro pode fazer parte do que significa ser prosperidade, mas ele não define o que é prosperidade. E ele pode amplificar, te dar ferramentas para você ajudar pessoas e tal. Eu costumo pensar na prosperidade da Bíblia, a soma de fatores. Saúde, paz, como o Milton trouxe, relacionamento, que é a sua família, a esposa, seus filhos, né? E o dinheiro suficiente para você conseguir conduzir isso tudo tranquilamente, trazendo paz. Quando a gente tem a soma disso tudo, a gente pode dizer, sou próspero. Agora, de repente, eu tenho apenas o dinheiro. Eu não tenho relacionamento, eu não tenho paz, porque o dinheiro me tira a paz, porque todos os dias eu estou pensando só nele. E que é a prosperidade, a bênção da prosperidade, a teologia da prosperidade. É só o dinheiro, e se eu não tenho dinheiro, automaticamente eu não sou abençoado por Deus. Eu me vejo penso muito contrário a isso. Então a prosperidade tem que ser a soma desses 4 fatores. Se não tiver uma delas, eu não sou próspero. Se eu não tiver paz comigo mesmo, com a minha mente, eu não sou próspero. Se eu não tenho minha família bem comigo, não sou próspero. Como o árabe ali tinha tanto dinheiro, tanta coisa, mas não tem uma porção. Porém não tem. Então isso não é sinal de bênção. Não é sinal de que. Então a soma desses fatores nos traz a prosperidade da Bíblia. Legal. Ao meu ver, posso estar em filosófico. Eu fui acusado de ser filosófico. Foi lá no mundo agora. Mas ele... e tem algumas vertentes neopentecostais que chegam ao ponto de dizer que se você não tem dinheiro é porque você está endemoniado, né? Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Então, vamos lá fazer um descarrego porque... O senhor pode orar por mim já? Que eu tô sem dinheiro. Já fazendo merchan aqui, ó. Olha aí. Procure a DCMI que... Não tem isso, né? Não tem isso. Uma teologia saudável, bíblica, né? E eu acho que vale a pena a gente, assim, caminhando aqui pro final, né, desse nosso segundo episódio, pensar sobre isso mesmo, assim, porque a gente iniciou falando sobre isso e dá para terminar que, às vezes, a percepção que se tem sobre o dinheiro precisa realmente de uma postura onde a gente possa eliminar as crenças limitantes sobre o dinheiro também, né? Que realmente, como a gente citou, né, o texto de 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E eu gosto de pensar sobre 2 personagens bíblicos que Lucas coloca eles quase que meio que simultâneos na história, que é o jovem rico e, posteriormente, o Zaqueu. O jovem rico se aproxima, Senhor, que farei de bom para herdar a vida eterna, né? Conhece os mandamentos, e é todo citado ali. Desde criança, nasci na escola dominical da sinagoga, faz né? Pergunta, Jesus foi o coração dele, né? Exatamente, faz uma maratona bíblica para responder. E ele diz, então falta só uma coisa para você. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí a Bíblia diz assim, que sabendo ele que tinha muitas propriedades, se afastou triste, né, da presença de Jesus. Aí os discípulos já pegam e falam, mas como assim? Então o rico não pode ser salvo? Ser salvo é uma coisa bem difícil. Então é impossível para os homens. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Logo em seguida vem o Zaqueu. Que no caso do Zaqueu, tá em cima da árvore. Zaqueu, desce aí, guerreiro. Que você tem que me mostrar o endereço da tua casa e preparar um sanduíche para nós lá. Vou comer. Eu vou comer lá. E aí ele entra na casa do Zaqueu e ele não pronuncia nada em relação ao Zaqueu. O Zaqueu espontaneamente vai dizer, Senhor, né, se eu tenho defraudado alguém alguma coisa, eu restituo quadruplicadamente. E eu decido voluntariamente dar metade dos meus bens, né? Constrangido, né? Ali você percebe que o problema não é o dinheiro, é a maneira com que se lida com o dinheiro, né? Se o dinheiro é mamon, é um Deus, ou se o próprio Senhor é Deus daquele coração. Eu trago essa reflexão
porque eu sei que muitas pessoas têm medo do dinheiro como se ele em si fosse demoníaco, né? E se ele for demoníaco, você morre de fome, né? Se você tiver ele e quiser dar pra mim, A gente tá aí. Aí, ó, pra... afaste esse demônio da sua vida. Eu administro pra você, sem problema. Mas é importante pensar sobre isso, né? Claro que as escrituras, Tiago fala isso, né? Ai de vós ricos, porque a riqueza de vocês está enferrujando e o ferrugem vai estar testemunho contra vocês no dia do juízo. Sim, mas é contra um rico que quer acumular para si mesmo. O outro que está guardando dinheiro. Olha, a minha herdade, a minha plantação cresceu demais. O que eu vou fazer? Ele deveria doar, né? Ou ajudar outras pessoas. Não, vou construir celeiros maiores. Louco, essa noite pedindo a tua alma e o que tens preparado para quem será. Acho que vale a pena a gente caminhar aqui, né? Já estamos finalizando, pensando sobre isso, né? Que na experiência de vocês, com a graça de Deus, você sai lá do Brás e vai viver uma realidade de vida e hoje empreender, Everton, né? Depois de todos os processos, gráfica, gás e táxi e Uber atrapalhando a vida. E hoje, graças a Deus, Deus vai dando uma condição, né, maior e isso tem proporcionado na vida de vocês não uma maldição, mas pelo contrário, uma bênção. Que abençoa vocês e transborda para abençoar outras pessoas, né? Não, bacana. E a gente vai conversando e vai lembrando, né? No início do ano, né? Sempre quando a gente finaliza o ano, a gente faz promessas e, enfim, eu vou fazer academia, vou... Sempre tem os objetivos. Essa aí é pro México, né? Que você tá falando. Pra você não. Não, eu... Tá tranquilo aí. Porque eu tô precisando. Olha aí. Mas eu sentei com a Rebeca, com a Laura e com a Regiane, né? Minha família. E eu falei, pro próximo ano eu tenho um objetivo só. Que é tá mais perto de Jesus. Essa é a minha missão. É tentar... Final do 2024. E pra onde ele mandar, o que ele pedir pra fazer, a gente tá como servo, né? E a Rebeca até... Não, pai, mas se Deus mandar a gente pra outro país? Eu falei, eu entendo que com a gente tem hoje, com o que eu tenho de conhecimento, e Deus usa aquilo que a gente tem, né? E ele não faria isso, mas se for o desígnio, é isso ele tá querendo testar a gente, né? Anotou aí, você? É isso. Anotou? Mas se for... gente no som. Vamos lá. Vamos lá, no som? Então, aí, eu posso até ir, mano, mas eu não sei mexer em nada. Aí primeiro eu tenho que fazer um curso, aprender, não sei, né? Sobre isso. Então é isso, pastor. Eu acho que pra finalizar, a gente tá no final de tudo, é tudo sobre ele, né? A gente tá passando por aqui, daqui a pouco já acabou, e aí é a eternidade, né? O que a gente vai fazer nesse tempo, né? É sobre ele, né? Então, e de ele usar o que ele deu, a gente deixar ele usar aquilo que ele já nos deu, como ferramenta para abençoar outras pessoas. Muito bom. Acho que é isso, né? É sobre isso. Seja empreendendo, se for o desejo, seja servindo na igreja, seja trabalhando numa empresa, enfim, estudando. Muito bom. Você falando aqui, me veio na mente, ontem eu estava ministrando sobre o trigo e o joio, e tem muito a ver sobre essa questão, né? Só trazendo aqui uma reflexão que é cientificamente comprovado, e pelos agricultores também é comprovado, que o trigo e o joio são semelhantes enquanto estão crescendo, mas depois de um determinado período eles se distinguem porque o trigo tem vida, e por ter vida e frutos em cima dele, ele começa a se dobrar. E o joio não dobra, porque não tem vida, né? Tanto se você catar ele e debulhar, soprou, não sobra nada. O trigo pegou, debulhou, soprou e sobra os frutos do trigo. E é comprovado que quando você vai tentar arrancar o joio está fixo na terra. E dificilmente ele se arranca. O trigo já não, o trigo tem facilidade de ser arrancado. Então, eu estava refletindo justamente sobre isso. Eu acho que pega muito o que o Milton falou, né? Você tem um sonho, eu tenho um sonho, a gente tem objetivos, a gente deseja realmente caminhar na direção disso, mas viver como um trigo é dizer, Deus, eu estou frutificando aqui, mas se precisar me arrancar para colocar em outro lugar, né? Eu acho que ter esse desprendimento tira até um peso de sobre o ombro, né? Porque às vezes a pessoa está empreendendo e diz, não, minha vida se resume a isso. Às vezes é um joião que está fincado na terra e Deus não pode remover, porque se remover, mata completamente. Mas o trigo é aquele, não, eu estou frutificando aqui, Deus, mas se quiser me remover, me remove e me coloca em outro lugar. Às vezes Deus pode estar caminhando para um outro empreendimento, né? Quantas pessoas estão num ramo e aí aquele ramo parece estar estreitando, não, vou para cá. A pessoa tem a capacidade de empreender e é utilizada dessa maneira, né? Então não se prenda. Não se prenda. É isso. É isso, meus amigos. Eu preciso finalizar com vocês aqui trazendo uma palavra, tá? Porque eu acredito que
pessoas estão vendo, o pessoal mesmo que vocês pastoreiam, pastores que estão ali na igreja, veem vocês, sabem que empreendem, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu ouço muita gente testemunhando de maneira muito preciosa aquilo que vocês são como cristãos e também como empreendedores, né? Eu já citei assim em off, mas vale a pena dizer que as pessoas olham para vocês e dizem, você se espelha em alguém? Às vezes eu pergunto, não, eu me espelho no Milton, eu me espelho no Everton, né? São pessoas que assim, estão olhando, vocês já olharam para alguém e tiveram essa inspiração. Com certeza. E hoje tem gente olhando para vocês e tendo essa inspiração. Mas eu quero que vocês deixem uma palavra para essa galera aí, bem objetiva, tá? Posso contar uma história? Aquela história Storytelling? História. que eu fiquei devendo, aí já fecha essa a palavra. mesmo, aí Viu? ficou. É o gancho. Olha lá. Eu preciso contar isso, eu sempre quando eu tenho a oportunidade, que é para a questão de mudança de mente e de perspectivas, né? Dependendo da realidade que você tá, você não vê nada, nenhuma perspectiva, então quem sabe essa palavra pode... Então quando eu tinha, para resumir, né, bem rápido, eu tinha 12 anos, sou da 5ª série ali na periferia de São Paulo, e uma professora, ela de geografia, lembro dela ainda, da fisionomia dela, ela comentou ali, eu não lembro qual que era o assunto, mas provavelmente estava falando sobre estatística, e ela falou que daquela turma de 40 alunos aproximadamente, somente 2 iriam chegar em uma universidade e iriam se formar. Então eu peguei aquilo como algo positivo, não sei se outros pegaram como negativo, mas eu assimilei e falei, eu serei uma dessas pessoas. Então a vida passou, fui trabalhar, não tive oportunidade depois que eu terminei o ensino médio. Tentei algumas vezes, mas não consegui entrar na universidade. E aí eu segui minha vida, né, estudando ou trabalhando. E depois de um tempo, aí eu consegui ali entrar no Senai, tive mais oportunidades e consegui entrar lá em São Paulo. Eu entrei na Universidade Federal, fiquei 2 anos lá, mas tive que vir para cá pelo trabalho, para Curitiba. E aqui eu iniciei consegui passar na PUC ali em administração, com bolsa integral. Se não fosse também não conseguiria pagar, né, naquele momento. E em 2019 eu peguei o tão sonhado diploma, né? E quando eu peguei assim, quando eu tava naquele momento, eu lembrei dessa professora e dessa história, que aquilo estava dentro de mim e talvez isso também tenha me movido a chegar naquele momento. Legal. Então, de usar, depende de perspectiva, né? Então, você que tá me ouvindo e me vendo, que essa história possa te inspirar a tomar uma decisão. Talvez você tá vendo algo que parece negativo, mas se você ressignificar, pode se tornar algo positivo. E é possível sim, né? Com Deus na frente e a gente se esforçando, é possível chegar, né? Então, essa é a palavra. Eu acho que, não, pode ser que seja só eu, mas eu fiquei com uma curiosidade. Você já voltou a conversar com a sua professora, contando sobre isso? Não? Eu sempre visito lá e eu acho até interessante, né? Não sei, ela já tinha pelo que eu lembro, ela não era tão nova. E isso tinha 12 anos, Já quase 30 anos. Né? Uns 40. Né? 20 e poucos anos, 25, 27. Então pode ser que de repente eu volte lá e fale, professora, eu fui um daqueles, né, Sou 5%. Uma boa ideia quando eu voltar lá, né, sempre eu tô por lá. Valorizar essa palavra que foi um start na tua vida. Tentar procurar onde ela tá, né? Legal. Everton, tua palavra final pra essa galera aí. Palavra final. Eu fico com uma vez eu encontrei o pastor Carlos nos corredores da igreja, e sobre o empreender, a gente conversava naquele dia sobre o empreender, e ele me trouxe uma história que ele viveu, que ele passou, e eu achei muito interessante, quero trazer isso aqui e deixar para você que está aí assistindo nós. Existia, em uma das igrejas onde o pastor congregou, um homem que cuidava do jardim da igreja. Eu acho que ele já contou essa história para outras pessoas, mas isso veio para mim agora e eu quero deixar para você. Então, esse cidadão que cuidava do jardim, todas as vezes que o pastor passava, via ele com tanto amor, com tanta dedicação, cuidando daquilo ali. Uhum. E o pastor sabia o cargo que esse homem exercia profissionalmente fora. E ele era um dos grandes lá fora da igreja. Porém, na igreja ele servia como jardineiro da igreja. Uhum. E um dia o pastor parou e perguntou, como que pode o senhor ser, né, tão grande lá fora e aqui ser o jardineiro e fazer isso com tanto amor? E a resposta que ele recebeu desse jardineiro foi a seguinte, que Deus, ele é tão grande, né, majestoso, e justo, que ele, quando está ali cuidando do seu jardim, oferecendo a Deus, ele é um ser tão pequeno,
Nós, homens, somos tão pequenos perante Deus. Então a gente pega a nossa pá e pega as nossas horas, os nossos talentos, tudo, e lançamos no reino com a nossa pá. Quanto mais eu lanço, mais Deus abençoa. Então eu mando uma pá minha pro reino, abençoando o reino de alguma forma, a minha pá é pequena, então vai pouca coisa pro reino. Porém, Deus, ele é grandão, eu sou pequeno, a minha pá é pequena. Deus é grande e a pá dele é grande. Então eu jogo uma aqui e Deus joga uma dele sobre mim. Então dessa forma ele é tão abençoado, tão próspero fora, porque Deus, né? Porque ele tá lançando no reino com a sua pá pequena e Deus tem lançado sobre a vida dele com a pá grandona. Então ele vive as bênçãos de Deus gigantesca, porque ele tá se doando. Dentro da limitação dele, ele tá colocando, produzindo. E lá no podcast, aqui, do primeiro episódio, eu falei sobre isso. Enquanto a gente está cuidando das coisas do Pai, o Pai está se encarregando de cuidar das nossas coisas. E eu vivo muito isso e chamo você, intrigo você a viver isso também. Cuide do que de repente o Senhor colocou nas suas mãos e lance da melhor forma possível. A sua pazinha é pequenininha, porém você está se doando, está se gastando na obra, está fazendo, muitas das vezes muito difícil, com dificuldades, com dores. Porém, o Senhor, ele é tremendamente gigantesco perante nós. A pá dele também é gigantesca e as bênçãos de Deus que vêm de lá para cá, enquanto eu estou mandando daqui para lá, são muito maiores do que os nossos olhos viram, o nosso coração espera. Então, se doe na presença de Deus, se jogue, se gaste. Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça. Se é puxar cabo, se é cuidar de jovem, se é ser ministro, se é tocar, faça da melhor forma possível, porque você está cuidando das coisas do Pai. Cuide de pessoas da melhor forma possível. Enquanto você cuida das coisas dele, ele se encarrega e cuida das suas. Seja na sua vida emocional, seja na sua vida financeira, dentro da sua empresa, onde quer que você esteja. O Senhor alcança, as bênçãos deles te alcançam de forma extraordinária. Como tem alcançado a mim, o Milton, o pastor. Amém. Então é sobre isso. Eu levo isso como uma lição gigantesca para minha vida e eu tenho vivido isso. Abençoe e seja abençoado. Abençoe e seja Amém. abençoado. Amém. Gente, minha gratidão a vocês, né? E o desejo sincero de que Deus continue abençoando a vida de vocês e todos os empreendimentos que Ele tem colocado e que Ele possa colocar na vida de vocês. E o desejo sincero de que cada um deles, né, seja um transbordar de Deus na vida de vocês e através de vocês para encorajar tantas outras pessoas como vocês já têm encorajado. Obrigado pela aula que me deram aqui de empreendedorismo. Saio daqui com certeza um pouco mais sábio pela ajuda de vocês. Tenho certeza que é algo que impactou o coração de muita gente. Obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Agradeço. Até uma próxima. Logo tem mais. Amém. Para você que ficou até aqui, não se esqueça, esse é o segundo episódio dessa conversa sobre fé e empreendedorismo. Nós temos um primeiro episódio, vai lá, veja, né, se você ainda não viu. E outra coisa, pegue e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, independente se seja uma pessoa que já empreende ou não, mas esse conteúdo pode abençoar muitas pessoas, tá? Eu tenho certeza que se você for impactado, transmite isso para outras pessoas. Às vezes a gente compartilha tanta coisa, né? Vídeos e informações que às vezes não são edificantes. Isso aqui é algo muito especial, né? O Milton e o Everton trouxeram para nós aqui um pouquinho da sua experiência de vida, de fé, de empreendedorismo. Eu sei que pode impactar a vida de muitas pessoas, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, pega aqui o compartilhar e envia para outras pessoas, abençoe mais gente também, tá bom? Até o nosso próximo episódio, um grande abraço, que Deus te abençoe.